Boa tarde! Tudo bem com você? E aí, continua animada aí? Para mais uma videoaula com a tia Rose. Hoje, sexta-feira, último dia de atividades escolares. E nós vamos fechar essa semana com chave de ouro. Tenho certeza que você vai gostar da aula de hoje. Então, fique ligadinho aí com a tia Rose e não saia daí. Mas antes de darmos então início à nossa aula, quero convidar você para juntos fazermos uma oração, ok? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, te pedindo e te agradecendo. Esteja conosco na aula de hoje, abençoe cada criança, cada família, a tia Rose também, e minha família, para que hoje possamos ter uma aula também de aprendizado e uma aula bem dinâmica, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está aí comigo, fazer a chamadinha de hoje, ok? Tudo bem, Alice? Tudo certo por aí? A Andrea Clara, o Antônio José, o Arthur, o Daniel, o João Lucas, o Lucas, o Luiz Henrique, o Otávio, a Paula Camila e a Sara. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. A tia Rose ficou muito feliz ontem em ter tido a oportunidade de ver alguns de vocês ali, brincar um pouquinho ali no parque da escola, cada um no seu horário. Foi muito bacana mesmo e divertido. Que dia que é hoje, tia Rose? Nós estamos aí no finalzinho da quarta semana do mês de agosto. Olha só, primeira semana passou, a segunda semana, a terceira, essa é a quarta semana. Nós estamos aqui, ó, na sexta-feira, último dia de atividades escolares, ó, sexta-feira, dia 28 de agosto do ano de 2020. Teremos sábado, domingo, e aí o último dia vai ser então na próxima segunda-feira, o último dia do mês de agosto. Nosso mês está acabando. Como é que tá o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje está ensolarado? E aí, tá muito quente por aí? Será que o tempo hoje está nublado, querendo esfriar de novo? Ou será que o tempo hoje está chuvoso? E aí, será que a chuva já chegou na tua casa? Já abençoou também aí o nosso dia? Como é que tá o tempo hoje? Diz aí para quem tá do seu ladinho, diz para tia Rose. Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. E antes da nossa história, quero convidar você para cantarmos uma música. Essa música é do DVD Minha Vida é uma Viagem. É uma música nova, nós já ouvimos algumas vezes, então cante comigo. Bem animados, bem animadas. Nasce num dia forte e não aparece Num instante, mas como eu nunca sei. Ele vem como um bebê. Assim também Moisés tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu. Com o poder que vem de Deus, foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas onde ele bateu, num egípcio se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou. Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo.
Não pense no que você pode fazer. Pense no que eu posso fazer através de você. Eu quero ser um herói. Eu quero ser com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus, um herói. Eu quero ser um herói. Eu quero ser com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus, um herói. Eu quero ser. Muito bem! E aí, você quer ser um herói também? Uma heroína? Como vimos, um herói não nasce herói, né? Nasce um bebê como você e eu. E crescemos e Deus nos dá poder. E Moisés foi um grande herói. Olha só, nossa história de hoje fala sobre Moisés. E o nosso verso para decorar está lá em Êxodo, no capítulo 25, verso 16, que diz assim: Eu lhes darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os meus mandamentos. E você porá essas placas na arca. Olha que legal! Deus está dizendo para Moisés que ele havia então escrito com seu próprio dedo os seus mandamentos. E ele ordenou, ele pediu para que Moisés colocasse esses mandamentos, essas 2 placas de pedra, dentro de onde? De uma arca. Muito bem, olha só. Deixa eu falar com você. O nosso livro da meditação Pequenos Curiosos, da Tia Cecel, começa dizendo assim, ó, um baú especial. E ela diz, as crianças geralmente guardam os brinquedos em caixas, baús, né, ali no cantinho do quarto. Num baú, você pode guardar brinquedos mais importantes, aqueles que você mais gosta, que significam mais para você, porque você quer que eles se preservem, você não quer que eles estraguem logo, certo? Ali é um lugar especial que geralmente ninguém mexe. Você sabia que o povo de Israel também tinha um baú especial? Sabia disso? Esse baú era chamado de Arca da Aliança e ele era todo coberto de ouro. Já pensou? Só para você ver quanto que ele era importante. Ali eram guardadas coisas muito valiosas, olha só, como por exemplo, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra que Deus entregou para Moisés. Deus pediu que Moisés construísse esse baú e ele era muito pesado. Toda vez que você entra em seu quarto e vê a sua caixa de brinquedos, você sente vontade de brincar, não é verdade? Você entrou no quarto, olhou ali para o seu baú, para a sua caixa de brinquedos, que vontade que você tem de brincar com seus brinquedos, não é isso? Pois Deus mandou que a arca fosse feita para lembrar os israelitas de que Deus estava com eles. Você sabia que até nas batalhas, nas guerras, eles levavam a arca com eles? Os levitas que carregavam então a arca. Deus estava em todos os momentos com o povo. Sabia disso? E Ele está com você, quando você está brincando também. Deus está o tempo todo com você. Jesus está o tempo todo ao seu lado. Sabia disso? Sabia que Jesus, Ele é seu melhor amigo? Que a gente possa dizer para Jesus hoje, ó, obrigada, Jesus, por estar sempre comigo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua proteção, ok? Que Deus nos abençoe. Muito bem. E a nossa aula de hoje tem um tema bem interessante. A nossa aula de hoje vai falar sobre uma experiência que é plantando feijão. Você já teve a oportunidade de plantar um feijão? Já viu ele crescer? Não?
Se você não teve essa oportunidade, nós teremos essa semana. A partir de hoje, durante alguns dias, você vai ter a oportunidade, então, de plantar e de acompanhar para ver o que vai acontecer aí com o seu feijão. Olha só. Mas antes da experiência, antes disso, eu quero trazer para você aqui, relembrar você o que é um feijão. O que é um feijão mesmo, tia Rose? Os feijões, eles dão em vagem, né? Olha só, essa vagem, ela armazena ali, ela guarda no seu interior as sementes, que são os feijões. Isso acontece com o feijão, isso acontece com a soja, com a ervilha, ok? O feijão, ele é da família das leguminosas. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a classificação dos alimentos? Nós vimos que temos alimentos verduras, frutas e legumes. Muito bem. O feijão, ele é um legume. Olha aqui para você ver melhor. Temos ali então a vagem, né? E aqui, ó, as sementes que estavam dentro ali, ó, no interior da vagem. O feijão não dá assim as sementinhas soltas, né? Na planta. A sementinha está protegida lá dentro, então, da vagem, ou fava, né? Como algumas pessoas chamam. Certo? E aí? Do que eu vou precisar, tia Rose, para fazer a minha experiência? Para plantar o meu pezinho de feijão? Olha aqui. Você vai precisar de 2 copos descartáveis vazios, tá? Você vai precisar de um copo descartável com água, né? Um pouco d'água. Você vai precisar de 4 pedaços de algodão, tá bom? Vai precisar de 6 sementes de feijão, tá vendo ali? Você vai lá no pacote de feijão da sua mãe e vai pegar 6 sementes, ok? E você vai precisar de plástico filme. E eu já vou te explicar por que você vai precisar. Por que você vai utilizar então esse plástico, ok? Vamos então agora para a experiência. A tia Rose agora vai gravar. A Anne, a minha filha caçula, vai estar me ajudando agora. Como que vai ser essa experiência? Como que você vai fazê-la, tá bom? Aí com a ajuda do papai, da mamãe, do responsável, você faz na sua casa, certo? Muito bem. Como será então que a gente faz, tia Rose, isso daí? Não é difícil? É muito fácil. Se você não plantou uma árvore antes, vai plantar seu pezinho de feijão hoje. Vamos lá? Ok. Então agora vamos fazer a experiência? Você vai pegar o primeiro copo. Nós iremos fazer em 2 copos. Você pega o primeiro copo. Antes de qualquer coisa, coloca um pedaço de algodão lá no fundo, tá? Ele é como se fosse a terrinha lá, que você vai colocar no vaso, né? Mas aqui vai ser o nosso algodão. Depois que você colocou o primeiro pedaço de algodão no copo vazio, você vai colocar agora as 3 sementinhas de feijão. Coloque longe uma da outra, tá? Para que uma plantinha não prejudique a outra ao nascer. Coloque então as 3 sementes, uma em cada cantinho, tá? Uma separadinha da outra. Deixa eu mostrar aqui como ficou. Tá vendo? Ó, uma separadinha da outra. Agora você coloca outro pedacinho de algodão por cima, para esconder, para proteger as sementes de feijão. E agora você vai umedecer o seu algodão, colocar um pouco d'água, não precisa colocar muito, tá? Aí você coloca em volta de todo o algodão, para pegar as 3 sementinhas, tá? Só um pouquinho, só até umedecer. Isso, não precisa pôr muito. Você vai perceber que o seu algodão ficou úmido, tá vendo? Então, um copinho vai ficar destampado. O outro copinho, a gente vai ver a experiência de qual vai ser a diferença de um e de outro, tá bom? Você vai colocar, novamente, o algodão no fundo, no copo vazio. Vai pegar 3 sementinhas de feijão, pode ser o marrom, pode ser o preto, pode ser qualquer feijão. Aí você coloca
em cantinhos diferentes, separados, como eu já expliquei. Aí você vai fechar, proteger as sementes com outro pedaço de algodão e vai colocar água, tá? Essa água é muito importante. Coloca nos cantinhos, né, nos 3 cantinhos para poder dar água para as 3 sementinhas, tá? Umedece, tá bom? Não precisa pôr muito. Tá vendo? Umedeceu. Agora esse copo aqui a gente vai fechar com isso filme. Esse aqui vai ficar fechadinho. Agora você vai colocar o insufilme, tá? E vai vedar o seu copo. Então, um vai ficar aberto e o outro fechadinho. Tá vendo aí? E aí, todos os dias, tem que ser todos os dias. Todos os dias você vai regar o seu feijão. Vai colocar um pouquinho de água, não precisa ser muita. Um pouquinho de água para umedecer o algodão, todos os dias. E aí, todos os dias você vai estar observando para ver o que acontece com o seu feijão. E aí você vai ver a diferença. Vai ver a diferença do que ficou aberto e do que ficou fechado. Qual semente será que vai germinar mais rápido? Qual plantinha que vai crescer mais rápido? Ok? É isso que você vai observar. Beleza? Muito bem. Agora que já vimos como que você fará a sua experiência plantando aí o seu feijão, a gente precisa pensar o seguinte, ó. Que toda planta, toda plantinha, ela precisa de algumas coisas para crescer, certo? Do que a plantinha precisa para crescer, tia Rose? A plantinha precisa de água, a plantinha precisa de luz e a plantinha precisa de calor. São 3 coisas muito importantes para o crescimento dessa planta. Então, você precisa deixar o seu copo, né? O seu copinho ali com o seu feijão. Os seus 2 copos, melhor dizendo, né? Você precisa deixar no ambiente iluminado, não pode colocar direto ao sol, tá? Mas deixa no ambiente iluminado, num ambiente que também seja arejado, né? Porque essa plantinha que vai nascer, essa semente que tá para germinar, ela precisa de água, então tem que regar todos os dias, tá? Colocar um pouquinho de água todos os dias ali para umedecer o algodão. Então a plantinha precisa de água, tem que dar água todos os dias, senão não vai crescer o seu feijãozinho, não vai crescer a sua planta. Precisa de luz, então tem que estar no ambiente iluminado, tá? Não pode ser no ambiente escuro. E precisa de calor, então você não pode colocar na geladeira, por exemplo, que não vai dar certo. Precisa de calor, ok? A temperatura ambiente, para que ela possa crescer, se desenvolver. E aí você vai ver que legal, cada dia a sua semente vai ter uma transformação e você vai ser um cientista aí, observando o que vai acontecer, certo? Vamos pensar então agora com a tia Rose na palavrinha? Nós vimos que a planta, para crescer, ela precisa de água, ela precisa de luz e ela precisa de calor. Vamos pensar agora na primeira palavrinha, na palavra água. E aí, como que se escreve a palavra água? Vamos pensar com a tia Rose? Nós já vimos aqui que essa palavrinha começa com A e termina com A. E como que é o sonzinho mesmo da letrinha A, tia Rose? Ó, A. A de água. Percebe que 2 vezes a tia Rose fica com a boca reganhada? Muito bem. É porque tem o A no início, água, e um A no final. Essa palavra tem 4 letrinhas somente, ó. 1, 2, 3, 4 letrinhas. Que letras que estão faltando, tia Rose? Que letrinhas que estão aí no meio da palavra, depois do A, do primeiro A e antes do último A? Vamos pensar na palavrinha, então? Vamos descobrir as letras que estão faltando? Muito bem. Água, água. Que letrinha que tem esse som, tia Rose? Ó, água.
E aí, já adivinhou? E aí, já pensou que letrinha que vem aí? Água. É a letrinha G. Muito bem, parabéns. É a letrinha G. Então, nós temos o A, o G. Que letrinha que vem aqui, então, depois do G, antes do A, tia Rose? Lembra que nós vimos que a letra G, ela tem dois sons. Ela tem o som de G, G, G. E ela tem o som de J. O som de J, quando é o G e o E, e o G e o I. Lembra? J. Mas nós vimos também que a letrinha G, em algumas palavras, ela também tem a companhia aí do U. Água! E aí, será que você percebeu algum sonzinho aí sem ser o G? Se fosse só o A, o G e o A, seria H, G, G. Seriam 3 letrinhas somente. Seria H, G. Mas a gente não fala H, a gente fala água. Então será que essa palavrinha aí tem o U junto com o G? Vamos ver? Água. Você percebeu um bico aí? Água. Fez bico, tia Rose. Então a palavrinha água tem o sonzinho do U, percebe? Água. Tem o Uzinho. Nós temos um U aqui ó, antes do G. A-G-U-A. Água. 4 letrinhas. Muito bem. Parabéns. Água. Perfeito. Vamos pensar então agora na outra palavrinha. Outra coisa que a plantinha precisa também para crescer saudável, além da água. Luz. Olha que legal. Luz. Pensa comigo. Nós temos ali a letrinha U, mas tem 2 letrinhas faltando, a primeira e a última, a letra inicial e a final. Vamos descobrir? Luz. Percebeu que tem o U aí no meio? São 3 letrinhas. Luz. Qual que é a letrinha que a língua vai ali em cima? Lá em cima do céu da boca. Qual a letrinha que faz essa boquinha e tem esse som, tia Rose? Ó. De lápis, de lua. É a letra L. Muito bem. O L e o Lu. Mas e a última letrinha? Qual que é, tia Rose? Ó? Luz. É o som do S, tia Rose. É o sonzinho do S. Mas será que é a letrinha S? Não é a letrinha S, é a letrinha Z. É a letrinha Z, mas que no final da palavra ela não tem esse sonzinho de Z. A letra Z no final da palavra tem o sonzinho de S, igual arroz. Lembra que nós já vimos essa palavrinha? Arroz. Luz. Também é a mesma coisa. O som é de S, mas se escreve com a letrinha Z. Luz. L-U-Z. Ok? Muito bem. Perfeito. Vamos pensar nessa outra palavrinha, tia Rose? Nós vimos que a plantinha precisa de água. A plantinha precisa de luz. E a plantinha precisa de calor. Muito bem. Vamos pensar então nessa palavrinha? Nós temos aqui a vogal A e a vogal O. Calor. A gente percebe que tem o A e o O na palavrinha, certo? Mas e quais são as outras letrinhas que estão faltando, tia Rose? Vamos pensar na palavrinha? K. Qual é a letra que com o A forma esse pedacinho da palavra? K. Qual que é a letrinha que junto com o A forma o pedacinho da palavra K? De casa, de carro. K.
K. A letrinha C, muito bem. O C e o A, K. Primeiro pedacinho da palavra. Vamos pensar agora no segundo pedacinho da palavra? Ó, depois do C e o A, né? Depois do K, nós temos o LOR. LOR. Que letrinha que a língua sobe assim? É a letra L. Acabamos de ver aí na palavrinha luz, né? A letrinha L. Então nós temos aqui o L. E depois nós temos já o O ali. Lo. Mas não é calo. Tem uma última letrinha, ó. Tá sozinha lá no final da palavra. Calor. Or. Qual é a letrinha que tem esse som? Or. Or. Olha só. É a letra R. A letra R tem alguns sons, tá? Não tem um som só. A letra R tem o som raspado, né? De rato, rei, roupa, que é o R inicial, o primeiro, né? A primeira letrinha da palavra, o R inicial de rato, roupa, que são os dois R's, né? Que estão no meio da palavra, de carro, carroça, tá? Também tem um sonzinho rarararararara, de arara, que é o R sozinho no meio da palavra, né? Careta, arara, certo? E também tem um sonzinho, esse aqui, or, que é quando ele vem depois de uma vogal, como borboleta, que é o ar, or, tá? Então nós temos aqui calor, é o or. É a letrinha R, tá? Esse sonzinho. De calor, borboleta, certo? Carne, corda, força, tá bom? Muito bem, então nós temos o C e o A, K, o L, o O e o R, lor. Calor, calor. Dois pedacinhos da palavra. E a palavrinha luz? Né? A tia Rose acabou esquecendo de falar. Quantos pedacinhos tem essa palavra? Luz. Quantas vezes você abre a boquinha para falar essa palavra? Luz. Uma vez só, né? A palavrinha luz é só um pedacinho. Ela não separa, certo? Luz. E a palavrinha água, tia Rose? A palavrinha água. Água. Quantos pedacinhos tem essa palavra? Água. Água. Ela tem dois pedacinhos ou é um pedacinho só? Me diz aí. A palavrinha água, ela também tem dois pedacinhos da palavra. Olha só, faz comigo. Quantas vezes você abre a boca para falar essa palavrinha? Água. Portanto, o A você separa do guá. Água, são dois pedacinhos. O A, primeiro pedacinho, guá, segundo pedacinho da palavra, ok? Tudo certo? Muito bem. Luz, um pedacinho só. E calor, dois pedacinhos. Olha só, nossa atividade da apostila hoje é uma atividade bem tranquila também, tá? É exatamente aquilo que a tia Rose aqui já apresentou para vocês. A nossa atividade é a experiência do feijão. Você vai plantar aí, então, a sua semente de feijão, igual a tia Rosa explicou na aula de hoje. E daí você vai ficar observando. O que aconteceu no primeiro dia? Com o copinho aberto e com o copinho fechado. Aí você vai desenhar aqui, representando o que aconteceu no primeiro dia com esses dois copinhos, né? O que aconteceu com a semente de feijão nos dois copinhos, certo? Aí depois você vai continuar fazendo as suas anotações, tá? Você pode estar aqui então agora desenhando novamente o que aconteceu no terceiro dia, no quinto dia, no sétimo dia, no nono dia, no 11º dia. Ou seja, você vai acompanhar o desenvolvimento, o crescimento da sua planta, desde a germinação, desde quando o embriãozinho começa então a aparecer ali, e o crescimento, ok? E vai estar comparando o copinho aberto
e o copinho fechado com isso filme. Como que esse desenvolvimento está acontecendo? Se um está desenvolvendo mais rápido que o outro, se uma plantinha está crescendo mais rápida que a outra, ok? E você pode fazer isso, é claro, através do desenho, tá? Desenho aqui representa o que acontece no primeiro, no terceiro, no quinto, no sétimo, no nono e no 11º dia. Você vai, então, acompanhar e desenhar através aí desses dias tudo que está acontecendo. Acredito que vai ser tranquilo, tá bom? Ok. Vamos orar e agradecer a Deus aí pela oportunidade de estarmos tendo essa aula e tendo esse novo aprendizado. Muito bem. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade que cada criança está tendo para realizar aí essa experiência do pezinho de feijão. Que o Senhor possa estar com cada criança durante essa experiência e que elas possam observar o crescimento dessa planta através da germinação dessa semente. O Senhor, nosso Criador, criou todas as coisas e deu a capacidade para que as sementes elas possam dar origem a uma nova plantinha. E que cada criança tenha essa oportunidade agora de observar isso daí. A sementinha germinando e dando origem a uma nova planta. E seja com cada criança, com cada família, comigo também. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Olha só, nunca se esqueça disso. A tia Rose está sempre falando, e você não pode esquecer, que ela ama muito você, que ela está sempre com muita, mas muita saudade. E essa saudade aumenta a cada dia. E que a gente se vê segunda-feira, ok? Tchau!